Olá pessoal, saudação reverencial, cada um de vocês que assistem este vídeo. Hoje vamos ler então o último capítulo do livro O Último Regulamento do Venerável Mestre Rabulu, capítulo 17, que tem como título Cartas Importantes Relacionadas ao Liber Colibus. Começa então pela justificativa. Há muitas informações significativas nas cartas que o Venerável Mestre Rabulu mandava a seus discípulos em resposta às dúvidas como orientação doutrinária, como a demonstrações, como encorajamento, reflexões, etc. Estas cartas não eram divulgadas, pois tratavam de orientações particulares a determinados estudantes dentro de certa contextualização. Desta forma, há muitas informações significativas por aí, pelo mundo afora, sobre a doutrina gnóstica samaeliana, do que possamos imaginar. No movimento gnóstico cristão universal, institucionalizado, sempre estiveram presentes duas frentes participativas para fazer movimentar o conhecimento gnóstico. De um lado, sempre esteve a organização administrativa e do outro, a parte esotérica. A parte esotérica nem sempre fora compreendida pelo pessoal da parte administrativa. Sendo assim, o conteúdo destas cartas que o Venerável Mestre Rabulu enviara a muitos dos seus discípulos nem sempre fora compreendida pelo pessoal administrativo, devido à sua configuração esotérica e não administrativa. Não há nesses nossos dias finais na Terra mais motivo para manter nada escondido. Antigamente, o Arcana ZF tinha que movimentar-se veladamente, hermeticamente guardado às 7 chaves. Hoje ainda continua velado, escondido, apesar de estar disponibilizado em domínio público, em mídia escrita, falada, televisada, etc. A psique subjetiva da humanidade hoje, corroída pela entropia, não lhe permite captar o real sentido do Arcana ZF. Ao entrar em contato com uma fonte de informações sobre ele mesmo, que ela esteja escancaradamente desvelada, pois o filósofo Pai da Razão diz que a verdade só pode ser detectada por aquela pessoa que a procura. Quem não está ávido por encontrar a verdade, ao entrar em contato com ela, não a percebe. Da mesma forma, para a maioria dos estudiosos de gnose, das mais diversas correntes, o conteúdo destas cartas não possui o menor valor, pois não consegue captar o seu real sentido esotérico e o que ele representa em relação à colheita das sementes da gnose samaeliana, que germinam e dão frutos inerentes ao êxodo para a ilha sagrada. O objetivo dessas cartas, abordarmos esse tema é de levar aos estudantes gnósticos privilegiados algumas informações importantes contidas em algumas cartas dos estudantes gnósticos pontificados, compartilhando pontos interessantes da doutrina gnóstica samaeliana, para servir-lhes de instrumento de orientação de caminho a ser percorridos na trajetória de estudo e vivência
da doutrina gnóstica samaeliana revalorizada. O conteúdo dessas cartas, eminentemente esotérico, versa sobre fundamentos sobre os 3 fatores de revolução da consciência, com ênfase na morte em marcha, dos detalhes e o desenvolvimento astral. A metodologia. Para atingir os propósitos de levar este conteúdo aos selecionarmos algumas cartas autorizadas pelos seus possuidores, estamos fazendo uma abordagem holística do conteúdo delas, com o propósito de ajudar nos estudos e pesquisa da gnose samaeliana por parte dos estudantes e de combater os depreciadores da real doutrina gnóstica samaeliana. As cartas trocadas entre o venerável mestre Rabulou e o missionário Jorge Restrepo representam um marco importante na trajetória de percurso do conhecimento gnóstico samaeliano. Elas são de uma magnitude muito expressiva, elas são muito significativas para o estudante de gnose samaeliana que anseia pela verdade, por trazer em seu bojo um conteúdo muito significativo sobre a doutrina gnóstica ressintetizada e revalorizada. Entre estas correspondências, há uma especial, ao meu ver, enviada no dia 24 de julho de 1999. O missionário Jorge Velé Restrepo escreveu uma carta ao venerável mestre Rabulou há cerca de apenas 3 meses da morte dele, apresentando um projeto de divulgação do livro Hercólogos, o Planeta Vermelho. Em apenas 11 dias após o venerável mestre Rabulou lhe mandou respostas autorizando ao missionário Restrepo fazer a divulgação maciça do livro Hercólogos nos seguintes termos: abre aspas, se lhe autoriza desde já que empreenda a promoção e o conhecimento público em forma massiva da obra Hercólogos, o Planeta Vermelho, dentro do planejamento exposto em sua carta de 24 de setembro de 1999, pode usar abertamente os meios assinalados. O senhor Juan Carlos e Nônica Vivas estão autorizados a colaborar contigo nesta tarefa. Pode citar as obras sagradas que você conhece, as que em Hercólogos são citadas. Mais adiante se pode comprovar com fatos. Pode inserir o venerável Samael também em suas profecias. Fecha aspas. A autorização do venerável mestre Rabulou ao apóstolo Jorge Restrepo é magnífica porque outorga a ele, Restrepo, as prerrogativas de atuar gnóstico e didaticamente e sobre o seu conteúdo iniciático para orientar os estudantes da gnose samaeliana e sintetizada nas questões esotéricas. O venerável mestre Rabulou o tornou um divulgador diferente, exatamente por ele ter sido o único apóstolo vivo contemporâneo ao mestre Samael e Rabulou que permanece fiel ao movimento gnóstico cristão universal até os dias de hoje. As cartas trocadas entre o missionário Restrepo e o venerável mestre Rabulou se constituem em documentos magníficos que dão sustentação ao movimento
da gnose revalorizada, como o livro Hercólogos representa a recentização do movimento gnóstico cristão universal, nele está embutida, de forma sintética, toda a doutrina gnóstica samaeliana. As cartas enviadas pelo venerável mestre Rabelais aos estudantes gnósticos têm um caráter de peculiaridade. Ela contém como conteúdo uma mensagem contextualizada, muito particular de cada pessoa, a que era dirigida, muito específica. Neste sentido, as mensagens das cartas contêm ensinamentos dirigidos exclusivamente naquele momento contextualizado, àquela pessoa a quem eram dirigidas estas cartas, não se aplicariam, não serviriam a outra pessoa. Porém, como todos nós seres humanos somos bastante semelhantes quanto às necessidades espirituais, dá para refletirmos e extrairmos muitos ensinamentos destas cartas, que também são aplicáveis a nós. Dependendo do contexto, muitas pessoas que receberam cartas do venerável mestre Rabelais disponibilizaram na mídia, tornando-as de domínio público. São todas maravilhosas, se não estiverem adulteradas. Há discípulos do venerável mestre Rabelais que foram expulsos da gnose e publicaram cartas adulteradas, falsificadas, etc., adulterando os ensinamentos do venerável mestre Rabelais. Quando o venerável mestre deu a tarefa de qualificação, ele mandava uma carta à junta coordenadora, testificando a qualificação do estudante gnóstico que tivesse obtido sucesso nela. Correspondências trocadas entre o professor Maurício e o venerável mestre Rabelais é o que vamos ler agora, nas cartas trocadas entre o venerável mestre Rabelais e o professor Maurício. O venerável mestre Rabelais se constitui num importante referencial de trabalho com a morte em marcha e com o desenvolvimento astral a todos nós estudantes do MG Curso, onde ele exorta a todos nós a persistirmos na tarefa de desdobramento objetivo. Estas cartas estão disponibilizadas na página da Aguissal. Agora vamos ler a carta de alerta máxima à humanidade. Sobre esta carta diz o seguinte: este documento é extraordinariamente fantástico para todos nós, estudantes da gnose samariana. Nele, o venerável mestre Rabelais faz-nos a demonstração sobre o tempo que vai terminando, exorta-nos ao trabalho com a morte em marcha, pede para fazer chegar informações sobre a tarefa de qualificação a todos nós. Para ler o texto na íntegra da carta alerta máxima à humanidade, acesse a página da Aguissal. Cartas da confusão hercolobiana. Nesta carta está a narração dos diálogos entre o Sr. Ângelo Prates, representando a Associação Alcione, e o professor Maurício, representando a Aguissal. Estas cartas são importantes para os estudantes dos projarcas, pois elas apresentam em seu bojo uma situação equivocada. Na época, elas trazem falsas acusações que nos colocaram numa posição muito desconfortável até apresentarmos as nossas respostas, as nossas defesas.
Esta confusão toda foi protagonizada por um rapaz chamado Marcos, que colaborava como monitor da TV Websal, ao mesmo tempo em que passou a pertencer também à Associação Alcione. Nesta condição, ele passou, creio, de boa intenção, a produzir e distribuir panfletos de divulgação das duas organizações conjuntamente, por conta própria, sem permissão e sem o conhecimento de ambas. O desfecho final desta confusão herculeana se deu através de um manifesto que tornou público como sendo o tiro do Sr. Anjo Prast, que saiu pela culatra, conforme está abaixo. Então, isto pode ser lido, esta confusão, na carta de confusão sobre o Liverpólogos, que está postada no nosso site da Aguissal. Então, até aqui a nossa leitura. Terminamos a leitura do livro. Livro O Último Regulamento, do Venerável Mestre Rabulu, que se transformou também em curso. Então, temos um curso de 17 temas, 17 partes. Então, você pode fazer o curso aqui no nosso TV Websal, e também você pode ler o livro em PDF gratuitamente, aqui disponibilizado também no site da Aguissal. E também você pode comprar o livro, se quiser, para ler impresso, né, de forma convencional, que está aí nas livrarias, né? Editado pela Clube dos Escritores, né? Então, até aqui a nossa apresentação, agradecendo pela companhia de vocês em todos esses capítulos. Bons estudos, boas práticas e bons resultados positivos. A paz reverencial.